Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Estamos em mais uma madrugada de leitura, oração e meditação da Palavra de Deus. Estamos nessa maratona de leitura aqui no livro de Mateus. Já estamos no capítulo 9. Está escrito: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a própria cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Então estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais difícil ou fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, a multidão, possuída de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhes: segue-me. E este levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vinham e tomar lugar com Jesus à mesa e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: por que come o teu mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Vieram depois os seus discípulos, e os discípulos de João lhe perguntaram: por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, mas os discípulos de Jesus não estão jejuando? Respondeu-lhe Jesus: porém, acaso pode estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse dia eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo rompe a veste velha, e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em barris velhos, do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Entrando eles, enquanto ele dizia, e eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Glória a Deus. Vamos até aqui então, nesta leitura, da palavra, em nome de Jesus. O restante desse versículo vamos deixar para o próximo vídeo, para a glória de Deus. Amém? Então eu quero aqui salientar alguma passagem onde Jesus ele conhecia, como diz a palavra ali no verso 4, que Jesus, conhecendo os pensamentos, ele sabia da fé. Ele chegou naquele lugar, foi levado até ele um paralítico,
Alguém que há muitos anos estava ali paralisado, com problemas seríssimos e, aos olhos humanos, irreversível. Mas a palavra diz que Jesus, olhando para aquela pessoa que estava deitada naquela cama, foi levada por alguém. Ele, olhando para aquela pessoa, ele ainda enxergou fé. As pessoas da volta daquele homem paralítico talvez enxergavam nele um homem derrotado, um homem sem saída, um homem que nunca ia ser reintegrado à sociedade comum, porque ele precisava ser carregado pelos familiares ou pelos amigos. Imagina uma pessoa que é paralítica, ela não consegue fazer nada, até mesmo as coisas mais básicas, o seu alimento, alguém tem que trazer e dar à tua boca, tem que fazer o seu alimento, até mesmo as necessidades fisiológicas, alguém tem que ajudá-lo. Então é extremamente constrangedor e é extremamente difícil, mas Jesus não olhou para aquela situação com negatividade. Quando Jesus olhou para aquele homem, ele olhou para ver se ele tinha fé. Então esse versículo, ele nos garante que Jesus não está olhando para a situação da pessoa, não está olhando se a pessoa é mendigo, não está olhando se a pessoa está mergulhada em pecado ou qualquer coisa. Ele está olhando se aquela pessoa tem fé, porque a fé vai ajudar a te recuperar. A fé ajudou, a fé, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem, ele não tinha desistido de si mesmo. Então, são muitas pessoas que estão bem, que caminham, que andam, que têm boas pernas, pés, braços, tem tudo, mas porém desistiram de si mesmo, desistiram de lutar, desistiram de ter fé, desistiram de acreditar nos seus sonhos e nos seus projetos. Mas aquele homem que estava ali há tantos anos, paralítico, a fé dele ainda estava viva. E é isso que Deus precisa para mudar a sorte, para mudar a vida de um ser humano. Ele precisa de uma fé viva, mesmo que as pernas daquele homem, daquela pessoa não funcionem mais, os braços, os olhos, mesmo que nada mais funcione daquele corpo. Mas se a fé ainda estiver viva, Jesus consegue restaurar qualquer ser humano. Então reavive a sua fé, que Deus, ele quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua casa, a sua família, os seus sonhos, o seu casamento. Não perca a fé, seja positivo, amém? E Deus, ele vai te fazer mais do que vencedor. Oramos então, em cima desta palavra, em Mateus capítulo 9. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais este capítulo, aonde estamos orando. E a tua palavra diz que mais uma vez o Senhor entrou no barco. Pai, quantas e quantas vezes nessas passagens a Bíblia está dizendo que o Senhor entrou no barco, Isso significa que Deus está entrando no seu barco, na sua casa, na sua história. E quando Ele entra na sua história, não importa qual é a paralisia. Muitas pessoas estão paralisadas na área sentimental, não consegue ser feliz em nada, nem com ninguém. Sim, muitas pessoas, a paralisia é na área econômica, não consegue prosperar, não consegue trabalho, é humilhada na área financeira, contas, dívidas, constrangimentos. Sim, essa pessoa talvez anda fugindo dos cobradores. Sim, meu Deus, talvez a paralisia dessa pessoa realmente seja uma doença, uma enfermidade, talvez no sangue, talvez, meu Deus, nos olhos, talvez no coração, nos rins, seja em qual for parte do corpo, seja a paralisia dessa pessoa, até mesmo nos ossos mesmo, até mesmo nos nervos que paralisaram. Mas o Senhor Jesus está afirmando que quando Ele entra no barco, Ele muda a história, mas o ser humano precisa ter fé. O segredo para que Deus mude a história de qualquer ser humano é Ele te olhar, é Ele olhar para você, mulher que está ouvindo agora esta mensagem, homem que está ouvindo agora essa mensagem, jovem, seja qualquer pessoa que esteja numa cadeia, numa penitenciária, que esteja no hospital nesse momento. Deus, Ele está olhando para você
E será que você está mostrando fé ou está mostrando talvez que está abatido? Está mostrando talvez que se tornou uma pessoa murmuradora, reclama de tudo? Será que Deus está vendo reclamação ou Ele está vendo fé, está vendo clamor, está vendo oração, está vendo perseverança, está vendo insistência? Sim, meu Deus, tudo que o Senhor precisou olhar naquele paralítico, a palavra diz que o Senhor, vendo a fé, o Senhor disse: levanta e anda. Sim, Jesus, então levante essa pessoa, Pai. Não deixe essa pessoa se tornar murmuradora, se tornar negativa, pessimista, sim, esbravejando, espraguejando, xingando, muitos palavrões, porque a situação aperta, é difícil, e essa pessoa reage embravecendo, reage, meu Deus, sendo agressiva com palavras, com atitudes, mas não é esta a reação que Jesus quer. Jesus quer ver a tua fé, quer ver você dobrar os joelhos, quer ver você voltar para a palavra, para a oração. Sim, isso muda a história. Gritar, espravejar, nada disso muda a nossa história. Mas nos humilhar aos pés do Senhor, chorar se for necessário, ir à igreja, sim, muitos xingam, gritam, se escabelam, mas quando alguém convida, vamos à igreja, para Deus mudar a sua história, não posso, estou trabalhando, ou isso ou aquilo, sempre dá uma desculpa. Nós sempre estamos com uma desculpa para não ir na casa do Senhor. E aí as coisas se abatem, as coisas se apertam. Então, no próximo convite que você receber para ir na igreja mais próxima da tua casa, vai. Porque lá, Jesus, ele vai decretar a tua vitória para você levantar dessa situação e andar em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos, meu Pai. Estamos entregando neste momento nas tuas mãos. Sim, meu Pai, continuando essa história nos próximos capítulos, te agradecemos. Entrego a cada um nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem em nome de Jesus.